Bom, então vamos lá. Novamente, boa tarde, pessoal. Vamos começar a conversar da nossa disciplina, tá? Hoje a gente vai continuar falando sobre CSS. Na última aula, a gente falou, então, sobre como utilizar as fontes, alterar o texto em si, as características do texto, alterar a fonte, alterar o tamanho e esse tipo de coisa. E depois eu postei para vocês lá, não sei se vocês viram, um vídeo, então, de como utilizar as fontes do Google. Eu tive que mudar aquele vídeo, porque eu tinha um vídeo um pouco mais antigo, que eu usava antes, explicando como utilizar as fontes do Google. Só que aí eu fui dar uma olhada no site, antes de postar o vídeo para vocês, eu fui dar uma olhada no site do Google Fontes, e eles mudaram a forma de utilização das fontes. Eles estão usando uma forma um pouco mais, vamos botar simples, porque antigamente a gente usava um JavaScript que carregava as fontes que a gente precisava. Era um pouquinho chato não, era fácil de utilizar, mas a gente utilizava o JavaScript, ele carregava o JavaScript e depois ia lá carregar as fontes. E agora eles mudaram, eles criaram um CSS, então, que tu consegue utilizar aquelas fontes. E isso acabou causando outros problemas, porque teve algumas fontes que eles deixaram de dar suporte. Então, para tu utilizar essas fontes, tu tem que ir para outros sites, alguns pagos, outros tu não consegue nem pagando, tu tem que baixar as fontes e fornecer para o usuário o link de onde baixar aquelas fontes, se ele quiser. Então, acabou confundindo um pouco a minha cabeça do que eu tinha pronto. Eu tive que regravar aquele vídeo e aí postei para vocês lá no Moodle, para vocês verem, então, como utilizar essas fontes do Google no site de vocês, o sistema que vocês criaram. E a nossa aula de hoje, a ideia é a gente modificar, então, o tamanho das coisas, colocar borda, colocar margem, mudar posicionamento, a forma como as coisas são mostradas na tela. Então, tem uma série de propriedades hoje que a gente vai conversar. Hoje tem bastante propriedades que a gente vai conversar. Eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente modifica os objetos, então, dentro do nosso CSS, tá? A primeira coisa que a gente vai modificar, então, é a altura e largura das coisas. Então, a gente tem como definir, então, um tamanho específico para os nossos objetos. As propriedades, então, que a gente pode utilizar para definir esses tamanhos é o height e o width. Então, o height, ele modifica a altura dos objetos e o width é a largura, tá? Então, sempre que eu quiser modificar ou especificar qual a largura que vai ficar meu objeto, eu utilizo o width, e qual a altura eu utilizo o height, tá? E a gente pode colocar valores aqui, todos aqueles valores que eu postei para vocês lá quando a gente começou a falar de CSS, pixels, polegadas, pontos, centímetros, porcentagens. Então a gente pode usar diversos valores, vamos botar assim, diversas unidades nessas duas propriedades, tá? E quando a gente utiliza essas propriedades com valores relativos, que a gente chama, os valores que dependem de outros objetos, a gente pode, em algum momento, querer parar ou essa diminuição ou esse aumento desse nosso objeto. Para isso, a gente tem, então, o min height e o max height, para me dizer qual é a menor altura que vai ter meu objeto e qual é a maior altura que vai ter esse meu objeto, ou o min width e o max width, tá? Que é para dizer qual a menor largura que vai ter e qual a maior largura que vai ter esse cara. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma paginazinha aqui, um HTMLzinho, que eu criei uma div com nada dentro dela, tá? Botei que o tamanho dela, então, a altura vai ser 200 pixels, então a altura não modifica nunca, e a largura vai ser, eu botei 50% da página, então ela vai pegar 50% do espaço que ela tem, na verdade, não é da página, tá? Como essa aqui está dentro do body, então ela vai ocupar exatamente 50% do tamanho do body, tá? Então ela ocupa, então, a metade do meu body que eu tenho aqui. Se eu modificar a largura da minha página, eu deixei esse cara aqui mais para fazer isso aqui, ele automaticamente vai modificando lá também o tamanho do meu objeto, tá? Até um limite, porque os navegadores, eles hoje impõem um limite, dizendo que isso aqui é o mínimo que dá para chegar, tanto na largura quanto na altura, tá? Mas isso aqui é padrão dos navegadores, não é do HTML. Mas eu posso dizer que, ó, eu tenho o width lá de 50%, quero usar 50% da tela, mas o menor tamanho que vai ter, então, min width vai ser de, sei lá, 250 pixels,
Tá? Então eu especifiquei que o menor tamanho que ele pode ter 250 pixels. Se eu diminuir mais do que isso, eu posso quebrar alguma informação, alguma imagem, alguma coisa do tipo, e não é o que eu quero dentro da minha página. Então eu especifico, ó, ele continua modificando usando 50% da tela, tá? Então ele tem lá 50% do tamanho, só que se a minha tela tiver 500 pixels, aquele menos de 500 pixels, ó, a div para de diminuir e a tela continua diminuindo, tá? Então a gente usa o min width e o max width, então, para definir qual é a menor largura que vai ter e qual a maior largura que vai ter também. Às vezes, hoje em dia, é comum a gente desenvolver sites que são responsivos, que a gente chama, que funcionam tanto no navegador, quanto no telefone, quanto no tablet, e por aí vai. Então, a gente tem uma variedade muito grande de tamanhos de monitores, e tem telas de 4K, 8K hoje em dia, então tu acaba tendo alguns problemas em relação a posicionar as coisas. Então, vocês criam lá uma caixa que deveria ter 250 pixels no monitor normal de computador, e aí o cara abre isso aí de uma televisão de 8K, já quebrou tudo, porque desorganiza todo o teu layout, o teu display, já fica todo modificado. Então tu pode dizer, ó, esse cara aqui vai ocupar, por exemplo, 50% do tamanho da tela. Só que se tu chegar lá numa televisão de 4K, ele não ocupa 50%. Se tu passar disso, ele já não serve mais. Então tu vai lá e vai dizer até quantos pixels tu podes deixar esse objeto crescer, e depois disso, então, com o max width, por exemplo, eu paro o crescimento dele e o resto, a página pode continuar crescendo, e aí se tiver que quebrar, vai quebrar. Isso é muito comum ser feito. É que hoje em dia meio que se deixou isso de lado, mas há um tempo atrás tinha uma moda, vamos botar assim, no tempo do HTML, que era tu centralizava, tu deixava o teu conteúdo com um tamanho específico, centralizava ele na tela e deixava 2 barras laterais. E aí, se aumentasse o tamanho do navegador do usuário, o teu texto continuava daquele mesmo tamanho, e as barras laterais iam aumentando. Só que com o advento das telas muito grandes que a gente tem hoje, essas barras laterais chegavam a ficar maior do que o conteúdo em si. Aí se optou por utilizar outras metodologias que a gente tem hoje para definir largura e altura das coisas. Mas isso ainda existe, então o width e o height é o método mais fácil, vamos botar assim, para tu definir tamanho de objetos, tá? Qualquer objeto, tu pode definir o tamanho deles com o width e height, e a gente tem esses limitadores, então, dizer que o menor tamanho que pode ter ou o maior tamanho que pode ter é o min width, max width, e o min height, max height, tá? Até aqui tranquilo? Tranquilinho, senhor, tranquilinho. Beleza. Ô, senhor, Fala. Significa então que esse min weight e max height e os outros também, a gente é meio que obrigado a botar isso no nosso site? Não, nenhuma dessas propriedades tu é obrigado a colocar, tá? Eles existem para te facilitar. Então, se eu quero construir uma página, por exemplo, que seja responsiva, eu posso abrir tanto numa televisão 8K, quanto num telefonezinho daqueles minúsculo, é aconselhável que tu adapte o tamanho dos teus objetos. E essa adaptação dos tamanhos dos objetos se dá normalmente por tamanhos, vamos botar assim, dos objetos relacionados, tá? Então eu tenho uma relação deles, pode ser um percentual do objeto pai, pode ser em relação ao tamanho do caractere, tem aquelas várias possibilidades que eu dei para vocês. Só que quando tu faz isso, de utilizar um tamanho relacional, então relacionado a alguma coisa, tu tem esses problemas, ficou muito pequeno, o cara não consegue nem ler porque a fonte ficou minúscula. Então tu pode dizer que o menor que pode chegar é isso aqui, para isso que serve esses caras aqui, mas tu não é obrigado a colocar nunca, tá? Tu podes colocar quando tu quer, quando tu não quiser, o máximo acontecer uma coisa desse tipo. Eu criei lá uma página, coloquei um texto lá que ficou num tamanho legal no meu computador, aí o cara foi abrir no celular dele, ele não consegue ler porque o texto ficou muito pequenininho. Entendi, eu compreendi, obrigado, senhor. Entendeu? Certinho, obrigado. Bom, lembram lá nas primeiras aulas que eu falei para vocês, que a gente tinha os box, que o tamanho do box era dado pelo tamanho da margem externa, mais o tamanho da borda, mais o tamanho da margem interna, ou do paging, e mais o tamanho do objeto em si? Pois é, até aquele momento a gente não viu como é que a gente modificava o tamanho dessas coisas, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, então, como mudar o tamanho da margem, como mudar o tamanho da borda e como mudar o tamanho do paging, que é essa margem interna, tá? A margem externa, basicamente a gente tem essas propriedades, então. Margem top,
Então, para definir qual é o tamanho da margem que eu vou ter na parte de cima do meu objeto, lembrando que essa margem aqui é da borda do objeto, do meu objeto, até o próximo objeto, tá? Ou até a margem do próximo objeto, na verdade. Então, eu tenho margin top, margin right, margin bottom e o margin left. E eu posso definir um valor para cada um deles, tá? Sem problema nenhum. Posso dizer que, como nesse caso aqui, eu botei o 5 lá para o top, o 10 para o right, para a direita, o 15 para o bottom, que é embaixo, e o 20 para a esquerda, tá? Mas eu posso definir esses valores usando o encurtador, que a gente chama margin. Então eu utilizo o encurtador margin lá, e aí eu passo os valores. Então é a mesma coisa, ó, primeiro o top, depois o right, depois o bottom e depois o left, tá? Então ele começa por cima e vai no sentido horário até chegar na outra posição, que seria para a esquerda, tá? Então aqui eu passei os valores para cada um deles. Eu posso fazer um pouco diferente, eu quero só que a parte de cima e de baixo sejam iguais e as partes dos lados sejam iguais, mas elas podem ser diferentes entre elas. Eu posso passar só 2 valores para o meu margem, tá? Eu posso, por exemplo, passar 5 pixels e 10 pixels e acabar por aqui. O que isso quer dizer? Ele vai ter 5 pixels em cima e embaixo e 10 pixels nas laterais, tá? Mas eu aconselho vocês, pelo menos nesse início, que vocês não estão acostumados a trabalhar com isso, que vocês utilizem ele dessa forma aqui, tá? Se forem utilizar o encurtador. Utilizem o margem e coloquem os 4 valores, por mais que sejam os 4 valores iguais, tá? E vocês podem passar um valor só, tá? Por exemplo, eu quero margem de 10 pixels. Ele vai ter uma margem igual em toda a volta do objeto de vocês. Tá? Então é 1, 2 ou 4 valores. Essa box aí, então, ela é do tamanho da minha div, e se não tiver div nenhum, ela é do tamanho do meu body inteiro. Como assim? Não entendi. A box, né, que é o que compreende a margem, o paging e o que tem do lado de fora, ele é do tamanho do meu body, né? Até eu criar uma div, e aí ele vai ser do tamanho da minha div. Depende qual tipo de box tu tem. Lembra que a gente tem 2 tipos de box, tá? A gente tem o box inline, que é aquele que é do tamanho do objeto em si, tá? Que, por exemplo, o link é do tamanho do objeto, tem mais... O que mais tem do tamanho do objeto? Não era uma imagem? A imagem não, a imagem é todo o espaço também. Tem mais um, tinha mais um que é inline, deixa eu me lembrar. O botão? Não. Bom, não me lembro, mas tudo bem. Depois, quando a gente for passando, a gente vê. Mas o inline, ele é só do tamanho do objeto, então ele não vai ocupar toda a largura. Mas quando a gente tem o box level, que a grande maioria dos nossas tags são box level, elas ocupam toda a largura da página, não o comprimento, tá? E quando eu tenho um objeto, por exemplo, esse meu aqui do tamanho mesmo, tá? Deixa eu diminuir esse cara, porque não precisa ter um troço desse tamanho. Digamos que ele ocupe 100% da tela, tá? Eu disse para ele ocupar 100% da tela. Reparem que ele já tem um espacinho ali do lado, ó. Aquele espacinho do lado, ele é a margem do nosso... Deixa eu tirar esse cara. Ele já é a margem do nosso documento, tá? Do nosso objeto. Mas se eu colocar aqui que a minha margem, por exemplo, margem de 10 pixels, ó, ele já extrapolou, ele já foi para o outro lado, viu? Ele já ultrapassou aqui na direita, tá? Por quê? Porque eu disse que o meu objeto vai ter todo o tamanho do body, só que eu coloquei uma margem, ele já fugiu fora aqui e botou a margem do outro lado lá. A gente botar o mouse aqui, a gente consegue ver, ó. Então, o meu body é desse tamanho, ó, termina o lado, se olhar aqui nesse cantinho aqui, tu vê, ó, quando eu boto o body, o azul ali é a parte interna do objeto, do meu body no caso. Só que se eu botar aqui no div, ele tem uma margem amarela ali, que vai ser mostrada dentro dele. Então tem que tomar cuidado. Normalmente é utilizado assim, porque a div, por padrão, quando eu não passo o idef dela, ela tem a largura inteira do objeto, tá? O objeto div ele já tem a largura inteira. E aí, quando eu boto uma margem, aí ele diminui o tamanho da minha div, se eu não passo o idef específico, ele diminui o tamanho da minha div e consegue botar essa margem do lado. A margem é sempre a distância entre a borda do teu objeto e o próximo objeto, é a margem do próximo objeto, tá? Se o próximo objeto não tiver margem, ou se tu tiver dentro, é o page do próximo objeto, tá? Mas se o teu objeto estiver dentro, que nem é o caso aqui, ele vai ocupar o espaço inteiro do campo que ele tem lá, ó. Então aqui está o meu body, ó, repara a parte azul do meu body é a parte que eu posso ocupar com qualquer coisa, tá? E
aqui dentro, então, eu tenho uma margem externa do body, do paging do body até a margem do meu objeto. Conseguiu entender? É um pouco confuso, eu sei, porque tem alguns detalhezinhos que se tu bota, por exemplo, se tu bota lá dizendo que a largura é 100%, ele vai pegar a largura no 100% e aí depois é que ele vai colocar a margem. Se tu não bota nada, bom, aí ele diminui o tamanho da largura do teu objeto para ocupar. E normalmente, quando tu não bota o IDEF em objetos que são box level, eles automaticamente ocupam todo o espaço do body. Tá? Aí aqui no caso tem a margem que eu coloquei aqui de 10 pixels, que se eu tirar fora, ele já ocupa todo o espaço de novo, ó. Aí ele já não tem mais aquele espacinho ali entre o meu body e a div em si. Entendi, professor. Obrigado. Beleza? E como eu coloquei só um valor aqui, de 10 pixels, automaticamente, então, a borda é toda ela igual. Toda ela tem 10 pixels. Eu posso vir aqui e colocar um outro valor, por exemplo, de 20 pixels, que aí eu digo que a minha margem superior e inferior são 10 pixels e as laterais são 20 pixels. Ou eu posso colocar 4 valores, 30 pixels e 45 pixels. Bom, aí sim, aí eu tenho um valor específico para cada um deles. Tá? Ele aceita 1, 2 ou 4 valores. Alguns navegadores aceitam tu colocar 13, aí eles fazem umas loucuras, só deixam o último diferente, mas o ideal é colocar 1, 2 ou 4 valores, tá? Daí eu aceito todos os navegadores. Bom, então a gente tem o margem, que é da borda até o próximo objeto, e a gente tem o paging, que aí é da borda até o conteúdo em si, tá? Então eu faço uma margem para dentro do meu objeto. Da borda do meu objeto até o conteúdo lá, ou a imagem, ou o texto, seja o que for. Assim como o margem, ele também tem o paging top, o paging right, o paging bottom, o paging left, tá? Isso aqui não importa a ordem que eu coloco eles aqui, se eu colocar assim, ele vai funcionar da forma correta, eu posso passar um valor para cada um deles. Ou eu também tenho o encurtador paging lá, que é a mesma coisa que a margem. Então, se eu colocar um valor, eu boto todos iguais. Se eu colocar 2 valores, eu boto em cima e debaixo de um tamanho e dos 2 lados o outro tamanho. Ou eu posso passar os 4 tamanhos, que aí ele tem em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Tá? O margem e o paging se diferenciam para onde é que vai essa margem. O margem é para fora da borda e o paging é para dentro da borda até o nosso conteúdo. E a gente vai falar agora, então, das bordas. As bordas é um pouco mais confuso, porque engloba algumas propriedades um pouco diferentes do que a gente estava vendo até então, tá? A gente tem que passar, no mínimo, 3... no mínimo, não. Normalmente se usa 3 propriedades quando a gente quer botar uma borda, tá? Ou a gente usa encurtador, que eu vou mostrar mais adiante, mas normalmente a gente utiliza 3 propriedades específicas para definir uma borda em um objeto, tá? A gente primeiro tem o border style, então, que é o estilo de borda que eu vou usar, tá? Por padrão, ele é solid, então é uma linha inteira, contínua. A gente tem o dashed, então, que é as linhas tracejadas, aquela no nosso objeto. O double, que são 2 linhas. O inset e o outset, eles dão uma a aparência de perspectiva, parece que tem uma luz com sombra, então ele dá um efeito meio 3D, assim. A outra propriedade que a gente tem é o border width, então qual vai ser a largura da nossa borda, tá? Então ela pode ser uma borda fininha de 1 pixel, por exemplo, pode ser uma borda grossa de 10, 15 pixels, ou maior, se a gente precisar, tá? E a última propriedade que a gente utiliza, então, para definir bordas, é o border color, que define qual vai ser a cor da nossa borda, tá? Se a gente usar só o border style, border width e o border color, a gente define que todas as bordas do nosso objeto vão ser exatamente iguais, tá? Então, tanto a superior, a direita, a inferior e a esquerda vão ser exatamente iguais. Se eu quiser especificar uma das cores diferente das outras, por exemplo, ou cada uma de uma cor, ou cada uma de um jeito, cada um de um tipo, eu posso utilizar, então, o border top, ou border left, ou border right, ou border bottom, e complementar, então, com o que eu quero, tá? O style, o width ou o color. Então, para mim, eu utilizar esses caras aqui, por exemplo, botar a borda do topo de outra cor, eu vou usar o border, top, color, e aí eu passo a cor que eu quiser, tá? Posso utilizar, então, o border color aqui e definir as cores todas iguais e dizer assim, não, agora eu quero que a cor de cima seja de outra cor?
Pode, tu bota o border color lá blue, por exemplo, azul, e depois bota o border top color red, ele vai aceitar que as outras bordas são azuis e a do topo é vermelha, tá? Não é muito comum fazer esse tipo de coisa, mas é possível, tá? Aqui eu tenho um exemplo, então, de algumas bordas. Então, esses aqui são os tipos, os styles que a gente pode utilizar no border. Então, se eu utilizar o dotted, ele vai ter lá as bordas pontilhadas, tá? O dashed é as bordas tracejadas. O solid, que é o padrão, é uma borda sólida. O double tem a borda dupla, então são duas linhas que acompanham essa borda. O groove, ele dá uma impressão 3D como se tivesse feito uns buraquinhos, vamos botar assim, no lugar das bordas, tá? Então é para dentro do objeto. O ridge, ele é como se fosse para fora, então é mesmo efeito 3D, só que ao invés de ser para dentro, ele é para fora, tá? E o inset e o outset, então, dão efeito de luz e sombra. Então, nesse inset, a luz está vindo de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então, vem a luz aqui, do outro lado tem a sombra. E no outset é ao contrário. Então, a luz está desse lado de cá e a sombra do outro lado. Eles dão um efeito meio 3D, tá? Não é a coisa mais bonita do mundo, mas dá para utilizar para fazer algumas coisas, tá? E aí que eu tenho, então, as larguras, algumas larguras possíveis, tá? Então aqui eu tenho a largura thin, então, que é uma largura fininha, a largura medium, que é uma mais larguinha, e a thick, que é um pouco mais larga, tá? Isso aqui são nomes que são especificados no CSS, que permitem, então, que a gente utilize o tamanho das bordas nomeado, tá? 99% dos casos vocês não vão usar esses nomes, tá? Mas eles estão aqui para vocês verem que existe. Tem alguns outros também que podem ser utilizados. Na 99% dos casos, a gente vai utilizar assim, ó. Eu quero uma borda de 10 pixels, ou de 20 pixels, ou de 15 pixels, ou de 1 pixel, se for o caso, tá? E aqui eu fiz um exemplo, então, cada uma das bordas diferente das outras, tá? A única coisa que é igual em todas, então, é o border width de 10 pixels, então todas as bordas têm 10 pixels. Eu podia colocar, inclusive, essa diferença, então, mudar a espessura das bordas em cada uma delas, mas no caso aqui eu fiz todas elas com 10 pixels. Diz que o border top style, então, vai ser dashed, então minha borda de cima, ela é o tracejado, na cor azul. A borda da direita, então, é sólida, na cor verde. A borda de baixo é o groove, laranja. E a borda da esquerda, então, é o dotted, que é o pontilhado, na cor vermelha, tá? Então, eu consigo criar um objeto que tem cada uma das bordas de um jeito, sem problema nenhum. E, além disso, a gente tem um encurtador de bordas, tá? O encurtador de bordas, então, eu somente passo a palavra border, tá? E passo para ela, então, 3 valores, todos juntos. O primeiro deles, então, a largura da borda em pixels, ou daqueles nomes que eu mostrei para vocês ali. O segundo é o style da borda, então o estilo que eu vou utilizar a borda, então pode ser double, pode ser solid, pode ser dotted, pode ser qualquer um daqueles ali. E por último, então, eu passo uma cor, tá? A cor pode ser em RGB também, sem problema nenhum. Professor, mas eu quero colocar só uma das bordas utilizando o encurtador. É possível? Sim, tu vai utilizar só o border top, por exemplo, border hífen top, e passar esses 3 valores para ele, que ele vai fazer só a borda do topo com essa estilização, tá? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Certinho. Opa, antes de eu avançar aqui. Então aqui eu criei uma div também, tá? Coloquei uma borda, deixa eu aumentar o tamanho dela. 200 pixels. Só botei a borda top. Aqui eu criei um objeto, então, que eu passei o border para ele, tá? E eu posso, como eu disse para vocês, criar uma borda padrão para toda a volta e depois fazer isso aqui. Border top. Inclusive o tamanho, a espessura dela é diferente. Dotted. Blue. Funcionou, tá. Então ficou lá uma borda mais estreita, com outro tipo e outra cor, tá? Então eu passo o padrão das outras bordas na propriedade border e diz que a border top, então a borda do topo vai ser diferente utilizando uma outra configuração. Então eu posso editar o meu CSS para que ele fique exatamente da forma que eu quero. Não interessa como é que é o jeito que eu quero, tá? Se eu quiser botar uma borda de cada jeito, eu posso sem problema nenhum.
Bom, o próximo passo que a gente tem, então, com bordas é o Border Radius, tá? O Border Radius, ele surgiu no CSS3, tá? É uma propriedade nova, que permite, então, fazer essas bordas arredondadas. Até o surgimento do CSS3, para tu colocar bordas arredondadas era um parto, porque tu tinha que criar um objeto quadrado, colocar uma imagem ali dentro como fundo, para esse fundo parecer que é redondo, porque não tinha nada de redondo, então dava um certo trabalho para tu conseguir fazer, tá? Hoje em dia, então, com o surgimento do CSS3, eles lançaram, então, a propriedade Border Radius, que é basicamente o raio que vai ser feito em cada um dos cantos, tá? Essa propriedade aceita 3 tipos de valores, então, quando eu passo um valor, 2 valores ou 4 valores, que nem a margem, que nem o padding lá, tá? Quando eu passo um valor, todos os cantos ficam iguais, tá? E o que ele faz aqui? Ele pega como se fosse a marcação para criar o raio de uma circunferência. Ele pega do canto do objeto, tá? Nesse caso aqui, 10 pixels, então ele anda 10 pixels para o lado, aí pega do canto do objeto de novo, vai 10 pixels para cima, vê onde essas linhas se encontram, e aí passa como se fosse um raio desse círculo, fazendo então o objeto circular ali naquele canto, tá? Então ele basicamente faz isso nos 4 cantos. Quando eu passo um valor só, eles ficam os 4 cantos iguais. Quando eu passo 2 valores, os 2 primeiros, o primeiro valor ocupa o canto superior esquerdo e o canto inferior direito, e o segundo valor, o canto superior direito e o canto inferior esquerdo, tá? Então eles se intercalam que nem lá na margem, no paging, tá? Então eles se intercalam quando passa 2 valores. E quando eu passo 4 valores, então ele bota cada um deles com aquele valor específico, tá? Começando pelo canto superior esquerdo e circulando no sentido horário, do mesmo jeito que o paging e o margem. Então, primeiro no canto superior esquerdo, canto superior direito, depois canto inferior direito e, por último, o canto inferior esquerdo, tá? Tranquilo? Sim, senhor. Bem tranquilo, professor. Beleza. Lembram que lá quando a gente trabalhou com textos, a gente falou do text shadow, que fazia uma sombra no nosso texto. A gente tem, então, forma de criar box shadow, que seria uma sombra no nosso objeto, no nosso box, tá? Esse box pode ser uma imagem, pode ser um link, pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente pega o nosso box, a nossa caixa, e gera uma sombra dessa caixa. Do mesmo jeito que no text shadow, o primeiro valor é o deslocamento horizontal, então o quanto ele se desloca para o lado, tá? O segundo valor é o deslocamento vertical, é o quanto ele se desloca para cima e para baixo. O terceiro valor é o esmaecimento, então é o espaço que aquela borda daquela sombra vai ocupar, tá? Então ele espalha essa borda por uma área um pouquinho maior, e aí fica como se fosse aquele efeito esfumaçado. E o último valor que a gente passa, então, é uma cor, que vai ser a cor que vai ficar a nossa sombra, tá? Deixa eu vir aqui. Sombra, então aqui eu criei uma sombra, uma div com uma sombra, tá? Essa sombra, então, tem 10 pixels virado para a direita, 10 pixels para baixo. A bola dele está esfumaçada em 10 pixels, então eu posso diminuir esse valor, ele vai ficando mais definido, o objeto ali, tá? E a última coisa, então, passei uma cor cinza ali, como se fosse para ser a sombra, tá? Aí eu consigo deslocar isso aqui porque eu preciso. Eu quero botar mais para baixo, quero botar mais para o lado, então eu consigo modificar essa sombra para definir como é que vai ficar a exibição desse objeto. Bom, aí vem uma parte que é um pouquinho mais complicada, tá? Que é a parte de display e visibilidade. São 2 propriedades, na verdade. A propriedade display e a propriedade visibility, tá? A propriedade display, ela modifica a forma como aquele nosso box vai ser mostrado, vai ser apresentado no navegador do usuário, tá? Basicamente, a gente tem 4 tipos, 5 tipos, na verdade, tem um que é o escondido, mas a gente tem 4 tipos principais, tá? E o escondido, então, que é para não mostrar a informação na tela, que aí é um caso à parte. Mas a gente tem um modo inline, então, que basicamente faz o nosso box comportar como, por exemplo, um link que não se modifica com as propriedades width rate, então não adianta eu utilizar eles, porque não vai funcionar, tá? E, normalmente, um objeto com display inline, ele não, quando é texto, ele não tem quebra de linha quando chega no final do tamanho, tá? Então, se eu estou escrevendo no meu body, por exemplo,
se eu utilizar o display inline do body, ele vai passar a linha do final do meu navegador e vai seguir escrevendo, vai botar uma barra de rolagem ali para que tu possa rolar esse texto e conseguir ler a informação que está ali, tá? Então, quando o display inline, ele não é afetado pelo width rate, então eu não consigo modificar o tamanho desse objeto. Além disso, ele não gera quebra de linha, então não permite então que a gente bote que ele quebre o texto automaticamente para a próxima linha para seguir escrevendo, tá? Então ele gera uma linha contínua. Propriedade de display, então, utilizando o valor block, ele ocupa todo o espaço horizontal, é o padrão, vamos botar assim, que tem na maioria das tags que a gente utiliza, tá? Ele gera quebra de linha, então quando chega no final do meu objeto, ele quebra a linha para a próxima, quebra o texto para a próxima linha e segue escrevendo lá embaixo, tá? E eu posso modificar o tamanho disso, então, tanto o width quanto o height, para poder acomodar o meu conteúdo de forma correta. O inline block, ele funciona como um inline, tá? Só que eu consigo fazer alterações nele no width do height, tá? Basicamente, ele funciona como inline, então ele vai seguir contínuo para um lado, tá, para o lado, só que eu consigo dizer para ele assim, ó, tu vai ser contínuo, mas quando chegar lá no fim do meu tamanho, por exemplo, se eu botei uma largura específica, tu não vai crescer mais para isso, tá? Do que aquilo ali no meu conteúdo. E normalmente ele coloca uma barra de rolagem quando a gente utiliza isso, mas aí é uma outra propriedade que a gente utiliza, tá? Mas por padrão, o inline block, então ele funciona como um inline, só que eu consigo especificar então qual é a altura e qual é a largura que eu quero para o meu conteúdo. O display list item, ele faz, por exemplo, um parágrafo ser mostrado como se fosse um item de lista, tá? Não é comum utilizar, mas as listas em si, elas utilizam o display list item, tá? Então ela cria como se fosse um item de lista em qualquer coisa para você utilizar. Posso colocar um parágrafo e dizer que é um list item, ele vai mostrar esse parágrafo como se fosse um item de lista, tá? E por último, mas não menos importante, aliás, um dos que, fora os padrões que já vem, que é mais utilizado, tá? Que é o display none. O que o display none faz? Ele oculta a informação que está na tela, tá? Então, se eu tenho lá uma div e eu botar ela como display none, ela simplesmente some da tela. E tem mais, ela some da tela e todo o conteúdo que estava abaixo ou do lado, seja lá para onde for, ocupa aquele espaço, como se aquele objeto realmente fosse tirado dali, tá? Então, se tu quer fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero mostrar uma imagem somente quando o usuário clica num botão, tu pode deixar essa imagem oculta e quando o cara clica no botão com o display none lá, e quando o cara clica no botão, tu muda a visibilidade dela, o display dela, e manda ela mostrar no padrão daquela imagem, por exemplo, tá? Então, tu tem como fazer esse tipo de coisa e fica bem legal. E a gente tem o visibility, então, que é uma outra propriedade, então, que seria basicamente para fazer a modificação da visibilidade de um objeto, se ele vai ser mostrado ou escondido, tá? Por padrão, ele é mostrado, então sempre que eu coloco um elemento na minha tela, ele vem com visibility como visible. Mas em algum momento eu posso querer esconder aquele objeto, tá? E aí tem uma diferença do display none para o visibility hidden, tá? O display none, ele esconde o objeto, tá? Não mostra o objeto, mas ele deixa outros objetos ocuparem aquele espaço. E o visibility, ele não mostra o objeto, mas o espaço daquele objeto fica reservado. Ele não consegue botar nenhum conteúdo ali em cima, tá? Isso pode ser um problema quando a gente quer criar, por exemplo, eu quero criar um local, quando o cara envia o formulário para dizer se deu tudo certo lá, o envio daquele formulário. Tem algumas coisas que são bastante utilizadas para esse tipo de coisa. Algumas propriedades são bastante utilizadas para esse tipo de coisa. Então, quando eu envio o formulário, ele recebe lá dizendo que conseguiu salvar o formulário, por exemplo, eu mostro para o usuário lá um campinho, uma coisinha na tela, que eu quero que ele veja aquilo ali, ele fecha aquele negócio, aquilo ali some, e o espaço fica reservado para ele ali, tá? Aí a gente pode utilizar o visibility hidden, tá? Mas se eu quiser que aquele espaço seja utilizado por outras coisas, ou que aquele espaço não fique reservado, aí eu uso o display none, que ele simplesmente vai ocupar aquele espaço ali, tá? Essa é uma das partes mais chatinhas, mais complexas. Vocês
tiverem alguma dúvida, pode gritar, porque eu sei que essa parte é fora da curva, tá? Ela é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que entender essa parte do esconde, não esconde, mostra, como é que mostra. Então, eu sei que nesse momento vocês podem até achar que estão tudo tranquilo, quando vocês forem utilizar, vocês vão ver que vai dar alguns problemas, porque eu conheço bem, eu tive muito problema com isso. Ô, senhor, Fala. a tag none, basicamente a gente usaria ela para tipo um botão ou alguma coisa do tipo. Eu não entendi muito bem como que daria para usar ela. Tipo... Por exemplo, tá? Eu fiz essa div aqui, tá? Se eu quiser que ela não apareça, eu posso vir aqui e botar um play none. Ela continua lá no HTML, tá? Só que ela tá oculta. Sim, entendo. Eu quero mostrar lá quando o cara apertar o botão, por exemplo, para submeter. Aí eu vou ter que criar um JavaScript, que aí é próximas etapas, tá? Cria um JavaScript que vai lá e altera isso aqui, por exemplo, para display block. Para fazer ele aparecer de novo. Ah, tá bom, entendi. Tá? Mas aí tu vai ter que criar um botão com JavaScript, provavelmente, para fazer essa alteração. Tá? No HTML com CSS puramente, tu não tem como trocar essas configurações. Mas depois lá com o JavaScript a gente consegue fazer isso. Tá? Mas a ideia é essa. O espaço daquilo ali vai ser ocupado por outras coisas quando eu botar display none. Tá? Ele vai sumir e o espaço, se tivesse um outro conteúdo aqui, ele ia ocupar aquele espaço ali e não ia dar problema. Mas se eu uso, ao invés de usar o display none, eu utilizar o visibility hidden, ó, se eu botar o mouse aqui em cima, continua com o espaço reservado, tá? Se eu botar o display none, se eu botar o mouse aqui em cima, ele não aparece, porque ele continua no código, mas ele tá para não ser visível aquilo ali. É a grande diferença entre um e outro. Entendo, obrigado, senhor, valeu. Tá? Então tudo depende do que tu quer fazer. Às vezes tu quer esconder uma informação e deixar que quando o cara clicar o botão ela apareça lá, mas o espaço dela esteja reservado, tu usa o visibility hidden, porque o espaço está ali reservado e não consegue usar para nada. Quando tu usa o display none, tu consegue usar o espaço para outras coisas. Então posso botar um conteúdo ali e quando eu quero mostrar esse alert ou essa parte do documento, eu vou ali, boto ali em cima, mostro, o cara fechou, botou no OK, sei lá, o que, ele simplesmente esconde e o conteúdo volta lá para cima de novo. Tá? Mas aí é coisa que a gente vai ver depois com o JavaScript. Nesse momento, a gente só consegue mostrar ou não mostrar. Lembra quando a gente falou lá do GBA, no background com GBA, que a gente tinha a função de opacidade? A opacidade, então, era se eu conseguia o quão translúcido fica o meu objeto, tá? E eu posso utilizar, então, a propriedade opacity, tá? Para mexer nessa opacidade do meu box inteiro, tá? Vocês já devem ter visto, às vezes a gente tem alguns formulários que quando tu abre o formulário, ele abre uma tela cinza na volta e o formulário fica em cima. Normalmente essa tela cinza, ela utiliza, então, uma div ou com background com uma certa opacidade, ou até uma imagem com uma certa opacidade, para que tu não consiga mexer no conteúdo que está lá atrás, tá? Então, tu tens algum subterfúgio para ter uma informação e não conseguir mexer no que está lá atrás, só no formulário que está ali na frente. Então, a gente utiliza, então, a opacidade quando eu quero deixar alguma informação que tu consiga ver a parte de trás, o que está atrás dela, tá? Mas não queres que tu permita que a pessoa, por exemplo, mexa naquele conteúdo que está lá atrás, tá? Vamos falar um pouquinho de posicionamento, então. Essa aqui é a outra parte chata dessa aula, dessas propriedades que a gente viu, porque ela depende muito de referências, tá? Então, eu tenho que ter um ponto de referência para me definir qual é a posição que vai ficar o meu documento, o meu objeto, na verdade, no documento. Para isso, a gente depende, então, da tag position, tá? A tag position, ela vai me dar, então, a posição que eu vou... em relação a que eu vou posicionar o meu objeto, tá? Por padrão, esse position vem como static. Em todas as tags do HTML, utilizando o CSS, elas utilizam por padrão o position static. O que isso quer dizer? Ele vai posicionar o meu documento conforme ele foi adicionado lá no HTML. Então, se eu tiver uma tabela, uma lista e um parágrafo, por exemplo, ele vai estar exatamente a tabela, a lista e o parágrafo sem mexer na posição de nada, tá?
mas eu posso em algum momento querer que esses objetos se modifiquem sua posição, ou que a lista vá mais para cima, que a tabela vá mais para baixo, e não necessariamente mexer no HTML. Para isso, a gente pode utilizar, então, o position como relative ou absolute, tá? O relative, ele é relativo à posição que ele foi inserido no HTML, tá? Então, se eu tenho uma tabela, uma lista e um parágrafo, e eu quero mexer na posição dessa lista, eu boto que essa lista vai ter um position relative, então relativa à posição dela, e aí eu posso utilizar as outras propriedades, top e left, que vão modificar que daqui eu posso ir mais para cima ou mais para baixo, ou mais para a esquerda ou para a direita, tá? Então, como é que funciona esse cara? Eu acho que eu fiz um aqui de posicionamento, não pode ser do tamanho mesmo. Então, aqui eu tenho um objeto, tá? Uma div. Vou botar 200 pixels aqui só para ficar igual, tá? E eu quero que ela fique, então, mais no meio da tela, só que eu não quero centralizar ela com um text align ou nenhuma coisa desse tipo. Então, eu posso simplesmente vir aqui e dizer assim, ó, eu vou utilizar position relative, tá? Então eu disse que relativo à posição que ele foi adicionado no HTML, eu quero que ele esteja a 10 pixels da borda. Então ele vai aumentando, tá? Conforme eu vou aumentando esse cara aqui, ele vai posicionando mais para a esquerda. Se eu botar um número negativo aqui, ele vai lá para a direita, tá? Então se eu aumentar com um número negativo, ele vai para a direita. Se eu botar um número positivo, quanto maior for esse número, mais para a esquerda ele vai, tá? Então eu consigo posicionar o meu objeto em relação àquela posição que ele tinha lá, utilizando o left, então, tanto para a esquerda quanto para a direita. E eu posso também posicionar ele mais para baixo ou para cima. Então eu posso vir aqui e dizer que eu quero uma distância do meu topo de 200 pixels. Então ele vai ter ali 200 pixels para baixo, nesse caso aqui. Se eu botar o negativo aqui, menos 200 pixels, ele vai ficar para cima. Menos 200 pixels ele vai sumir. Tudo bem, vou botar menos 100 pixels, então pronto. Ele vai lá para cima, tá? Então, números positivos no top, ele vem para baixo, números negativos no top, ele vai para cima. Número positivo no left, ele vai mais para a esquerda, aliás, vai mais para a direita, números negativos, ele vai mais para a esquerda, tá? Tranquilo, senhor. Então tá. Além do position relative, a gente tem o position absolute. O position absolute, ao invés de ter a relação da posição que ele foi inserido no HTML, ele leva em consideração o objeto pai dele. Então, nesse caso aqui, a minha div está dentro do body, tá? Então, eu levo em consideração o meu objeto pai, meu body, tá? Então, se eu botar aqui, position absolute, no meu caso aqui ele não vai mudar nada, porque como eu estou dentro do body, ele já estava em relação, e ele era o primeiro objeto, ele já estava em relação ao body, tá? Mas se eu tiver aqui, por exemplo, deixa eu criar um outro documento aqui. New file, position, HTML 5, TBR. Aí aqui dentro eu vou criar um header. Dentro da header uma div. Style. Width. Não. 8 pixels. Pronto, só para mim dar uma altura nele. Depois eu tenho um section. Com uma outra div. Style. 8. 200 pixels. E por último eu tenho então um footer. E dentro dele eu tenho uma div. Class footer, por exemplo. Tá? E aqui em cima eu vou criar uma style só para ficar bonito. Só para fazer de conta que eu utilizei da forma certa. Footer. Opa. 8. 200 pixels. Ah, faltou botar aqui um border. Border. Um px. Solid. Black.
vier aqui, pegar o position, então tem 3 posições ali, tá? Então eles levam em consideração, então, o pi, tá? Não era para ter botado o footer ali. Faz quando eu não criei esse footer, pronto. Então ele vai ficar em relação ao footer. Ó, mesma coisa, tá? Então eu tenho um header, um section e um outro lá com o class footer, tá? O class footer está na posição dele ali. Se eu vier aqui botar um position, sempre me esqueci, position relative, então relativo à posição dele, eu quero um top 10 pixels, ó, ele baixa ali para baixo, e um left de 10 pixels. Pronto, ó. Então, em relação à posição que ele estava, que ele foi inserido no HTML, eu modifico, então, o topo e o left, tá? Se eu mudar isso aqui para position absolute, ele foi lá para cima, tá? Então, ele foi lá para o início do meu documento, e eu botei o top e o left dele aqui, deixando ele numa posição um pouco diferente, tá? Reparem que outra coisa que ele fez quando eu fiz isso, ele diminuiu o meu width ao mínimo. Por quê? Porque quando eu coloquei ele lá em cima, ele já tinha conteúdo lá. Então ele mudou o meu width. Se eu quiser manter o width que eu tinha, eu tenho que vir aqui, colocar um width 100%, por exemplo. Tá? Porque daí eu consigo dizer que o meu objeto vai ter o tamanho que eu quero. Porque onde eu tirei ele daquela posição, ele não sabe mais qual é a largura que ele tem, tá? Onde eu tirei ele da posição relativa dele, ele não sabe mais qual é a largura que ele tem. Por isso, se eu não marcar nada no width, ele vai ficar como só uma linhazinha, no caso ali, porque eu coloquei uma borda, tá? Então, quando a gente utiliza o position absolute, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu não botar o position, e mesmo que eu altere os valores aqui, ele não vai fazer nada, tá? Porque o position static lá, que é o padrão, não permite, então, utilizar o top e o left, tá? Então, só para vocês verem a diferença entre o relativo e o absoluto. O relativo é em relação à posição que ele foi adicionado. O absoluto, então, é relativo ao objeto pi dele. E, por último, a gente tem o fixed, então, não é muito utilizado, mas em alguns casos pode ser que vocês precisem para fazer algumas coisas, tá? Que ele ele faz uma posição como se fosse uma posição absoluta, só que ele posiciona como base, tem como base a janela de vocês, tá? Então, se eu vier aqui e disser que esse cara vai ter um position fixed, tá? Ele vai pegar lá do meu... ele também funciona com top left, tá? Só que se eu tivesse uma barra de rolagem aqui, esse objeto não se moveria, porque ele leva em consideração a janela. E aí ele posiciona naquela posição da janela e fica ali para sempre. Se tiver mais conteúdo, ele vai ficar rodando por trás ou pela frente, dependendo da posição que ele tá, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele vai estar correndo por trás ou pela frente, mas aquele objeto vai ficar parado ali. Tá? Então, às vezes, a gente quer colocar uma imagem de fundo, por exemplo, mas não quero colocar no background, porque eu quero que ela fique numa posição específica lá da minha tela, tá? Eu posso utilizar com esse tipo de coisa, colocar ela numa posição específica e deixar ela como fixed ali, que ela vai ficar trancada na minha janela e não vai levar em consideração o restante dos objetos, tá? Então, só para vocês saberem que esse cara existe. Normalmente não é utilizado ou o static, que é o padrão, ou o relativo e absoluto, que são os mais utilizados mesmo. Além disso, se vocês olharem essas divs, tá? Mesmo sem eu colocar qual é o width dela, automaticamente ela ocupa toda a largura da minha página. Tá? Então, eu não preciso dizer que o width dela vai ser de 100%. Não, ele automaticamente vai ocupar toda a largura. Tá? Mas em alguns casos, quando a gente não tem objetos que ocupem toda essa largura, tá? Ou que eu especifiquei qual é o width, ou que eu, sei lá, coloco o width lá 50% para um, 50% para o outro, então eu posso colocar objetos lado a lado. Por padrão, o HTML não consegue fazer isso, o HTML por si só, tá? Porque quando eu crio uma div, por mais que eu diga que essas divs aqui, deixa eu voltar no outro, que eu tenho um som de posicionamento que é com float, aqui. Por mais que eu diga, tá? Por mais que eu diga que a largura dos meus objetos, tá, é de 200 por 200 pixels, como é esse caso aqui, eu criei 2 objetos de 200 por 200 pixels, eu não tenho
como adicionar eles lado a lado, porque se eu marcar eles aqui, ó, eles ocupam todo o espaço da página. Se a gente olhar para cá, a gente vê que o objeto está aqui 200 por 200 pixels, mas ele tem como se fosse uma margem para o lado de cá, que vai até o final do meu objeto. Para isso, a gente tem, então, uma outra propriedade que permite que eu coloque objetos lado a lado, que é a propriedade float. Então, se eu quiser botar um objeto lado a lado, eu vou ter que dizer aqui float left, por exemplo. Tá? Então, eu posiciono meus objetos. Opa, até botei no lugar errado. Primeiro eu tenho que botar na outra. Então, eu venho aqui e coloco o float left, por exemplo. Tá? Reparem que o meu objeto, a minha div vermelha ali, ela sumiu. Na verdade, ela não sumiu, tá? Ela continua aqui, só que ela ficou atrás da outra, porque ela tá mais embaixo. Mas ela tá aqui ainda, tá? Só tá fininha, só tá pequenininha ali, escondida atrás da outra. Se eu quiser que ela apareça também, eu posso vir nessa minha div aqui e colocar a propriedade float left também, e ela vai ficar, então, posicionada uma ao lado da outra, tá? Então, o float left permite que eu coloque objetos enquanto couber na página, deixando bem claro, que onde não couber mais, ele vai colocar do lado, vai querer seguir e colocar a barra de rolagem depois, mas normalmente a gente utiliza o tamanho da página, tá? Mas a gente consegue colocar objetos lado a lado, tá? Isso aqui, ele é muito legal porque eu consigo, por exemplo, colocar várias imagens uma do lado da outra. Se eu quiser mostrar que, por exemplo, algumas notícias ou algumas, sei lá, estou vendendo produtos, eu quero mostrar os produtos um do lado do outro, eu vou lá, crio uma div para cada produto e coloco elas com float left ali, elas vão posicionando. Ou se eu quiser colocar aqui, eu posso colocar o float right, para ficar uma em cada ponta. Pronto, posso fazer isso, tá? Então, quando eu utilizar o float left, eles se agrupam na esquerda, quando eu utilizar o float right, eles se agrupam na direita, tá? Só que isso aqui tem um problema. Quando eu tento... Deixa eu ver se eu vou conseguir mexer nesse cara aqui agora. Aqui, Ctrl Z. Consegui. Quando eu tento utilizar... Aqui eu tenho 3 divs, tá? Na primeira div eu vou lá, vou colocar o float left. Float left. Na outra div eu vou colocar o float right. E a minha div verde... ela simplesmente sumiu. Na verdade, ela não sumiu, ela está escondida ali atrás da minha div azul. Ó, ela está ali, tá? Então, ela continua existindo. Só que ela fica atrás da outra. Isso pode ser um problema, porque eu quero que apareça aqueles dados ali, eu não quero que eles fiquem escondidos. Para que a próxima div, o próximo elemento que eu for utilizar, depois que eu utilizei o float, apareça, eu tenho que obrigatoriamente colocar a propriedade clear com o buff, tá? Quando eu boto o clear buff, ele diz assim, ó, eu não estou mais usando float, essa propriedade aqui, esse elemento aqui não tem que estar com float, então ele vai ficar abaixo dos outros. Aí sim eu tenho a minha div azul aqui posicionada à esquerda, a minha div vermelha posicionada à direita e a minha div verde logo abaixo, ocupando, então, toda a largura do meu body. Tá? Então tem que tomar cuidado quando vocês forem utilizar o float, que é o elemento que vem logo após o último float que tu quiser colocar, ele tem que utilizar um clear buff, senão ele vai colocando um do lado do outro, ou um atrás do outro, se for o caso. Eu vou ter que correr um pouquinho, senão não vou conseguir vencer o conteúdo. Aí a gente tem uma outra propriedade, então, que é quando a gente quer colocar os itens um sobreposto ao outro, qual que vai ficar mais para frente, qual que o usuário vai ver mais e qual que o usuário vai ver menos, tá? Qual vai ficar mais para trás. Eu não lembro se foi a turma de vocês ou se foi a outra turma, que teve um colega que me perguntou, professor, como é que eu faço para colocar uma imagem e com um texto em cima, ou vice-versa? Basicamente, tu vai posicionar eles como position relativa, por exemplo, ou position absolute, e vais colocar o z-index. Então, quanto maior for esse z-index, mais para frente ele fica, quanto menor for, mais para trás ele fica, tá? Nesse caso aqui, por padrão, todos os nossos... todas as nossas tags, elas vêm com z-index 0, tá? Então todas elas estão no mesmo nível no z-index 0. Se eu quiser que uma coisa venha mais para frente, eu posso botar o 1, o 2, o 3, o 4. Quando eu quero garantir que meu objeto vai ficar com z-index máximo, eu coloco um z-index 99999 lá, boto um monte de 9, que aí eu garanto que ele vai ficar na frente de todo mundo. Não interessa quantas outras coisas eu altere aqui no fundo, esse cara vai ficar sempre na frente, tá? Então é um truquezinho que se usa normalmente quando a gente quer
colocar objetos um na frente do outro, a gente coloca o que a gente quer que tem uma posição mais à frente com os NX lá em cima, porque daí não tem perigo de a gente se atrapalhar depois e botar um outro que vai sobrepor aquilo ali que a gente não queria, tá? E aí a gente tem o overflow, então, que basicamente mostra a barra de rolagem na nossa página, tá? A gente pode dizer que a gente não quer a barra de rolagem nenhuma, e aí a gente tem que cuidar para o nosso conteúdo caber em na página do navegador do usuário em si. Por padrão, ele é alto, então ele é automático. Então, se o conteúdo extrapolar, ele automaticamente bota a barra de rolagem. A gente pode utilizar o visible, então, que vai estar mostrando a barra de rolagem, mesmo que ela não esteja funcionando. Então, se a gente tiver um conteúdo que cabe dentro de uma página, igual ele vai mostrar a barra de rolagem ali, mas não vai funcionar. O hidden é o que vai esconder a barra de rolagem, mesmo que o conteúdo seja maior do que o espaço que a gente tem. E, por último, a gente tem o screw, tá? O screw, ele é quando eu quero colocar, por exemplo, dentro de uma div, um conteúdo com barra de rolagem, eu utilizo, então, o overflow X ou Y, tá? O X é a barra de rolagem nesse sentido aqui, na horizontal, e o Y, então, é na vertical, tá? Então, eu tenho que colocar o overflow X e o overflow Y. Como screw dentro de uma div, ele consegue botar a barra de rolagem ali, se o conteúdo extrapolar, obviamente, ele vai botar a barra de rolagem dentro daquele conteúdo, dentro daquela div ali, tá? Não só a barra de rolagem geral, vou botar assim, da página do body lá. Bom, como atividade, então, deixo para vocês uma página só que vocês vão construir, tá? Vocês vão construir 4 caixas, 4 divs, por exemplo, de 200 por 200 pixels, do tamanho máximo, tá? Então pode ser menor, mas o máximo que ele tem que chegar é 200 por 200 pixels. Em cada uma delas, vocês vão colocar um conteúdo diferente, por exemplo, um texto, uma imagem, uma lista. Devem colocar uma borda e um espaçamento entre eles, tá? Tudo isso a gente, utilizando as técnicas que a gente viu hoje. Coloca a barra de rolagem para poder visualizar o conteúdo completo, então, internamente nessas divs, tá? Se por exemplo, a imagem for maior do que 200 por 200 pixels, você tem que colocar a barra de rolagem para conseguir ver a imagem internamente ali. Coloca uma sombra nessas caixas, nas 4 caixas, tá? E uma das caixas, ou a que vai ser colocar o texto, ou a que vocês vão colocar a imagem, eu quero que vocês coloquem uma imagem fixa e um texto na frente dessa imagem, tá? Bem tranquilo de fazer, é só essa atividade que vocês têm para fazer nessa semana, tá? Alguém tem alguma dúvida? Já extrapolamos o tempo da aula de hoje, mas tudo bem, um pouquinho só. Da minha parte não, senhor, tá tudo tranquilo. Bem de boinha. Professor, eu achei bastante coisa. Se o senhor puder colocar Já tem slide lá, né, no Moodle? Eu acho que eu não botei o slide, mas eu vou colocar assim que eu conseguir liberar o vídeo, já coloco o vídeo e o slide lá para vocês. Já ajuda bastante, porque foi bastante explicação, mas podendo ver vai ficar bem fácil. Tá. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, não sei se vocês viram, eu criei o Google Chat, tá? Eu coloquei todo mundo na turma lá, que foi uma solicitação que veio de vocês. Então eu criei o Google Chat, está lá disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar ou no grupo mesmo, ou em particular para mim, não tem problema, tá? E a ideia é que vocês fiquem sem dúvidas e consigam fazer as atividades que a gente tem para fazer. Ok, então. Obrigado, professor. Certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês. Ô, senhor, Beleza, pela aula, senhor, até mais. esse Google Chat aí tá no nosso e-mail institucional? Sim. Ah, tá bom. Obrigado, Tá? senhor. Nada. Tá, tchau, senhor. Tchau. Boa semana pra ti. Até mais. Igualmente.